Começando o nosso último dia de visita em Buenos Aires e começamos logo pela manhã, indo direto visitar uma das grandes atrações da cidade, que é a Estátua da Mafalda. A gente foi por volta de 7h30, 8 da manhã, estava bem vazio. Se você deixar para ir depois, com certeza você vai pegar muita fila, então deixe para começar o seu dia por ali. De lá fomos pro Café Tortoni, né, tomar o nosso um café da manhã reforçado, que é um café aí completamente histórico dentro da cidade, uma das grandes atrações desse tipo de estabelecimento. E ele foi construído no século XIX, grandes artistas, né, costumavam frequentar, e foi onde a gente tomou o nosso cafezinho reforçado. Ó, veio um café com leite, uma aguinha com gás para acompanhar, 2 churros, 3 pão torradinha, né, com doce de leite e queijo, um suco de laranja, uma aguinha com gás e 2 croissantzinhos aqui que eles chamam de medialunas. Os churros bem crocante mesmo, bastante crocante e bem sequinho. Nem parece que foi no óleo assim. Ele é bem seco, tipo assim, não gordura a mão, não pinga nada. E é muito crocante. Acho que mais crocante que eu já comi, com certeza. E recheio de doce de leite argentino, né? A gente ainda tá pegando mais um pouquinho aqui, que sobrou. E tá mandando dentro. Nós viemos aqui no fundo, né? Numa outra sala que tá vazia. Não sei se ela só é usada quando tá muito cheia ou se ela é usada só em ocasiões especiais. Mas dá pra mostrar melhor aqui que aí não atrapalha as pessoas lá na parte de dentro. Mas durante todo o café tem muitas obras de arte, toda a parede, quase que no teto, muito bonito. Não lembro se eu já falei anteriormente, mas esse café foi construído em 1852, eu acho. Então tem essa decoração bem dessa época, do século passado, século 18, 19. Aqui mais uma outra sala separada também, aqui totalmente só de... Não tem mesas, né, para servir, só essa aqui. Mas completamente o acervo do café. Muita homenagem a artistas, escritores. Muita coisa do Pablo Neruda, do Carlos Gardel. Fotos, enfim. Bem bacana mesmo. Se você vier para Buenos Aires, eu recomendo fortemente que um dos dias você comece, né, tomando um café, aí no Café Tortoni, e gaste um tempinho aí no fundo, nas salas, apreciando todo o acervo de fotografia e obras que eles possuem. Aqui mais uma outra sala, acho que essa é a última assim de salas separadas. Não sei com que frequência, como é usado, mas eu sei que aqui costuma também ter show de tango e historicamente tinha show de tango não só dançando, mas pianistas e coisas do tipo. E depois do café, pegamos o ônibus e fomos até o Museu Moderno de Buenos Aires. E esse museu ele tem salas bem amplas, muita obra em cada sala, vários andares, tem coisa ali separado por vários estilos de arte, podemos dizer assim. Deu para ver muita coisa, mas ainda assim um ponto negativo foi que muitas outras salas estavam fechadas, estavam em reforma ou estavam montando ali uma nova exposição e a gente não pôde visitar uma boa parte do museu, né? Apesar de, como vocês podem ver nas imagens, a gente ter visto muito. Mas o lado positivo é que não pagamos nada nessa visita, era uma quarta-feira e aí já fica a dica que a maioria dos museus em Buenos Aires, de quarta-feira a entrada é de graça ou tem desconto. Então, de forma geral, a maioria funciona assim, de terça tá fechado, de quarta é o dia de graça ou com desconto e aí roda normal de quinta até segunda. Alguns na segunda também está fechado, vale a pena verificar, mas a grosso modo é isso.
Terça é o dia fechado e quarta é o dia do desconto. Passamos aqui bem de rua mesmo, num botequinho, pra pegar um super pancho, que é esse cachorro quente aqui deles. E ali tem algumas coisas que pode acrescentar à vontade. Ele entrega só o pão e a salsicha. Bem basiquinho, bem comprido e fino. E eu também não colocando muita coisa, só ketchup, maionese e batata. Mas é gostoso. Gostosinho e barato. Chegamos então em El Ateneu, uma livraria, mas que antigamente era um teatro, construído em 1919. Hoje essa livraria preserva toda a parte interna, né, da arquitetura do que seria o teatro antigamente. Aí no palco é um café e as seções, né, as categorias dos livros ficam aí dividido nos próprios andares, que era o teatro, mais um andar ali abaixo, e é de graça, claro, é uma loja, então você pode entrar para comprar um livro ou só passear, ver um pouco da arquitetura, ver como era esse teatro antigamente. E essa livraria já foi eleita aí pelo jornal The Guardian a segunda mais bonita do mundo, e numa votação do National Geographic como a mais bonita do mundo. Então sempre ela figura aí entre as mais importantes, mais bonitas de todas as livrarias do mundo. Então também é um local super recomendado para você passar aí dentro do seu roteiro. Saindo dali, comer um McDonald's rápido, porque era bem do lado e precisávamos aproveitar o tempo, porque em alguns minutos ia começar uma visita guiada no museu, no Teatro Colón, ícone importantíssimo de Buenos Aires. E a gente tinha que chegar lá porque lá é só visitas guiadas, né? Você não entra e sai andando normalmente. E as visitas guiadas têm os horários determinados. Porém, na visita guiada, a moça pediu que não filmasse, né? Poderia tirar algumas fotos. Essas são as fotos que eu tirei. E tem um pequeno videozinho ali que deu para pegar alguns segundos, mas algumas fotos de alguns ambientes. Esse é o Teatro Colón, ícone de Buenos Aires, onde acontecem óperas, filarmônicas, balés, essa parte mais clássica, teatro também. E assim, muito lindo, as salas, a arquitetura, os detalhes, né, como a gente fez a visita guiada, enriquece muito todas as vezes que a gente consegue visita guiada em determinados museus e etc. A gente gosta muito porque realmente é uma experiência diferente, nem sempre é possível porque às vezes tem horário diferente, a gente chega lá no horário de acordo com a nossa disponibilidade e não tem naquele horário, às vezes tem que pagar mais, às vezes o horário é diferente, às vezes não tem. Então, sempre que possível que a gente conseguiu, a gente gostou muito e nesse caso não foi diferente. Não dá para contar aqui toda a história que a gente ouviu lá, mas eu recomendo que façam sim esse tour, porque como vocês puderam ver nas imagens, é um lugar muito bonito e a história de como ele era um outro lugar de Buenos Aires, foi transferido para lá, toda a sua construção que demorou vários anos, até os detalhes de onde é mármore, onde é pintura, para parecer mármore que veio de Portugal, mármore que veio de Paris, enfim, toda a história muito rica do Teatro Colón. E de lá fomos para o MALBA, o Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires.
Logo nas primeiras salas a gente já viu o que a gente veio aqui, que a gente gostaria de ver, que é as obras de Tarsila do Amaral. Além do Abapuru, tinha muitas matérias da época, reportagens, textos, estudos, poesias, né, feitas para a Tarsila, que complementam ali toda a trajetória da artista brasileira. E além de Tarsila, também tem no museu de Cavalcante, Portinari, vários outros artistas brasileiros também não tão conhecidos do público, mas que fazem parte da arte do Brasil e de toda a América Latina. O Malba, né, era uma das principais atrações que a gente gostaria de ver nessa viagem, mas ele acabou ficando para o último dia, justamente pelo que eu disse anteriormente. Na quarta-feira, o valor da entrada dele é metade do preço, então dá para economizar um bom dinheirinho, considerando que ele é um dos museus mais caros de Buenos Aires. E também acabou ficando aí quase por último do nosso dia, porque ele fecha um pouco mais tarde que os outros museus. Então, no nosso cronograma, né, acabamos deixando ele um pouquinho mais tarde, porque se precisasse estender um pouco mais o horário, ele era o único que daria para fazer isso. Mas exatamente igual no outro museu, infelizmente também pegamos algumas partes dele fechado. Tudo isso que eu estou filmando aí é do andar principal. Ele tem um andar para baixo e um andar para cima, com exposições provisórias, né? Esse daí que a gente está filmando é o acervo fixo. E justamente essas duas partes provisórias iria abrir no dia seguinte. Tava rolando ali até uma festinha de inauguração, né, para convidados VIPs. Então a gente também não conseguiu ver toda a parte do museu. Mas uma outra parte ali bem interessante que ele tem é essa sala dedicada somente à Frida, com bastante fotos dela, do marido dela, algumas obras dela, dele também, mas principalmente cartas, né, que ela trocou entre eles, entre outras pessoas. Então é uma salinha ali somente dedicada à artista Frida Kahlo. E saindo de lá, fomos para o bairro de Palermo, provavelmente o bairro mais badalado de Buenos Aires, assim, mais descoladinho, principalmente à noite. Tem uma vida noturna bem agitada, bastante loja, bastante restaurante aberto até mais tarde, lojas um pouco mais chiques e também mais voltado para o público do streetwear, mais descolado. E é cheio dessas vielinhas aí totalmente pintadas, com grafites, murais. Inclusive, durante o dia nesse bairro aí rola um tour guiado, né, pelos principais murais. Infelizmente a gente não conseguiu fazer, mas você pode ir à noite mesmo andando e caçando. Foi o que a gente fez, a gente andou bastante, tirou bastante foto. É um bairro bem bonitinho, tem uma parte da arquitetura um pouco mais tradicional, né, da Argentina, misturado aí com esses murais e esses grafites bem diferentes. Tem muito restaurante, muita opção para comer também. Então, assim, um lugar que eu indico para você também em um dos dias ir jantar é justamente em Palermo. Tem vários restaurantes que você pode procurar por ali. Com certeza, um deles vai agradar o seu gosto. E a gente parou justamente nessa esquininha aí, um restaurante chamado Chori, especializado em fazer choripã, e foi onde a gente parou para fazer a nossa janta. Então paramos aqui no restaurante Chori, especializado em vender choripãs. E esses são os nossos. Um choripã vegetariano para Marina, com feito de queijo, berinjela, algumas outras coisas. E o meu, um choripã com também várias coisas, nem parece que parece um lanchaço. Um choppzinho Patagônia e vamos degustar. Não tem como. Os caras sabem fazer comida assim, viu? Inegável.
Na hora de ir embora, passamos então por mais alguns becos, grafites e tudo isso mais, vários barzinhos abertos também pelo caminho e paramos aí numa conveniência que a gente achou para poder comprar um docinho, essa daí bem à frente aí. Um alfajor do Maradona, na verdade comprei 2, esse foi o que sobrou, o outro eu já comi. E assim então encerramos nosso último dia em Buenos Aires. Amanhã bem cedo pegamos o barco para Montevidéu e começamos nossa jornada pelo Uruguai. Obrigado quem assistiu e quem gostou, deixe seu like aí pelo pé que sofreu. Tive que fazer essa artimanha aí para poder lidar com as bolhas depois de caminhar 15 km todos os dias. Valeu e até a próxima.